Desde a criação da Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid já se consolidava como um grande time europeu, até mais do que hoje, afinal os espanhóis venceram todas as 5 primeiras edições da competição, de 1956 a 1960. Mas em 1961, houve um time que poria fim à hegemonia madridista no continente. Um clube que foi eleito pela FIFA o 12º maior clube de futebol do século XX. Aquele que exibe o seu mascote, a águia, sobre seu escudo, como símbolo de valentia em sua tradicional camisa encarnada. Claro que eu estou a falar do Benfica de Portugal. Se tu quiseres conhecer todos os detalhes acerca da primeira conquista de Liga dos Campeões da Europa, obtida pelo Benfica, continua neste vídeo até o final, compartilhe este link em todas as suas redes sociais, não esquecendo de deixar aquele like, que eu vou te contar depois da vinheta. Ora pois! O Sporting Lisboa e Benfica é um clube fundado no dia 28 de fevereiro de 1904 em Lisboa, capital portuguesa, e manda suas partidas no Estádio da Luz, com capacidade para pouco mais de 64 mil torcedores. O time benfiquista já venceu pelo menos até aqui 37 vezes o campeonato português, 7 a mais que o Porto, além de 26 taças de Portugal, 9 a mais que o Porto e 7 taças da Liga Portuguesa, 4 a mais que o Sporting Clube de Portugal. Em 1950, o Benfica foi campeão de um torneio continental que antecedeu a criação da Liga dos Campeões da Europa, que foi a Copa Latina. Neste canal tem um vídeo especial sobre a Copa Latina. Vou deixar o link deste vídeo lá na descrição do vídeo. Terminou aqui? Corre lá e dá uma olhada. O tema deste vídeo é sobre a Liga dos Campeões da Europa, na época ainda conhecida como Taça dos Clubes Campeões Europeus, da temporada 1960-1961. Título que o Benfica voltaria a conquistar na temporada seguinte. Se este vídeo chegar a 1000 visualizações, eu faço a parte 2 contando sobre o título de 62. Desafio você a contribuir com este número. Aquele Benfica da temporada 60-61 era comandado pelo treinador húngaro Béla Guttmann, vindo do Porto, de Portugal, e que em 74 encerrou a carreira de treinador no próprio Porto. E um fato curioso é que ele também exerceu o cargo de treinador aqui no Brasil, no São Paulo Futebol Clube de 1957 e 58. O elenco contava ainda com o goleiro luso-moçambicano Costa Pereira, vindo do Ferroviário de Maputo, de Moçambique, e que encerrou no próprio Benfica em 67. Os defensores Mário João, vindo do Fabril Barreiro de Portugal, e que encerrou em 68 no próprio Fabril. Germano de Figueiredo, vindo do Atlético Clube de Portugal, e que encerrou em 69 no Salgueiros de Portugal. E Ângelo Martins, que sempre jogou no Benfica, vindo a encerrar a carreira em 65. Os meias Fernando Cruz, vindo das categorias de base, que encerrou em 1971 no francês Paris Saint-Germain, e José Neto, vindo do Clube Desportivo de Montijo, e que encerrou em 67 no Braga. Os atacantes Domiciano Cavém, vindo do Sporting da Covilhã, e que encerrou em 74 no Acadêmico de Viseu. O luso-moçambicano Mário Coluna, vindo do Desportivo Maputo de Moçambique, e que encerrou em 72 no Estrela de Porto Alegre, após breve passagem pelo Lyon, da França. Não é Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não. É Porto Alegre, tudo junto. O interessante é que há uma cidade chamada Porto Alegre, no Rio Grande do Norte. O angolano português José Águas, vindo das categorias de base, que encerrou em 64 no time austríaco Áustria Viena. O também angolano português Joaquim Santana, vindo das categorias de base, e que encerrou em 74 no Freamundi de Portugal. E José Augusto, vindo do Barreirense, e que encerrou em 1970 no próprio Benfica. O time já contava com o moçambicano português Eusébio, de apenas 19 anos, aquele que em pouco tempo se firmaria como um dos melhores jogadores de todos os tempos e maior ídolo da seleção portuguesa antes da era Cristiano Ronaldo. Na primeira fase, o adversário dos portugueses seria o então campeão escocês Heart of Midlothian, e o duelo de ida, como se diz em Portugal, primeira mão, ocorreu no estádio Tynecastle Park, na cidade de Edimburgo, capital da Escócia, no dia 29 de setembro de 1960. E mesmo na condição de visitante, o Benfica venceu o Heart of Midlothian por 2-1,
Gols de Alexander Young aos 35 do segundo tempo a favor do time escocês, e de José Águas aos 36 do primeiro tempo e de José Augusto aos 29 do segundo a favor dos portugueses. A volta, segunda mão, aconteceu no dia 5 de outubro no Estádio da Luz, em Lisboa, e o Benfica confirmou a classificação à fase seguinte após vencer o Heart of Midlothian por 3-0. Gols de José Águas aos 7 do primeiro tempo e aos 15 do segundo, e um gol de José Augusto aos 4 minutos da etapa final. Nas outras partidas, o Újpest Dóca da Hungria eliminou a Estrela Vermelha da então Iugoslávia, o Fredrikstad da Noruega passou pelo Ajax da Holanda, o Aarhus da Dinamarca despachou o Legia Varsóvia da Polônia, o CSKA Sofia da Bulgária eliminou a Juventus de Turim da Itália, o Malmö da Suécia passou pelo IFK Helsinki da Finlândia, o Rapid Viena da Áustria passou pelo Besiktas da Turquia, o Young Boys da Suíça eliminou o Limerick da Irlanda, o Stade Reims da França passou pelo Jeunesse Esch de Luxemburgo e o Barcelona da Espanha eliminou o Lierse da Bélgica. O Radek Králové da então Tchecoslováquia e o Wismut Karl-Marx-Stadt da então Alemanha Oriental avançaram direto para a segunda fase, pois seus respectivos adversários optaram por desistir da disputa. O Steaua Bucareste da Romênia e o Glenavon da Irlanda do Norte. O Hamburgo da Alemanha Ocidental, o Burnley da Inglaterra e o Panathinaikos da Grécia, os três devido a sorteio, e o atual campeão Real Madrid entraram direto na segunda fase. Os benfiquistas mediriam forças nas oitavas de finais diante do Újpest Dóca da Hungria, e o primeiro jogo se deu no dia 6 de novembro de 1960 no Estádio da Luz, em Lisboa. E o Benfica encaminhou a classificação ao vencer por 6-2. Gols de Domiciano Cavém a 1 minuto do primeiro tempo, Joaquim Santana aos 16 ainda na primeira etapa, José Águas aos 6 e aos 28 ambos na etapa inicial de partida, e José Augusto aos 12 do primeiro tempo e aos 42 da etapa final. Enquanto que os gols do time húngaro foram marcados por János Gurux aos 24 e Ferenc Sousa aos 32, ambos no segundo tempo. A volta aconteceu no dia 30 de novembro, ainda em 1960, no estádio Népstadion, em Budapeste, capital da Hungria. E o Újpest Dóca venceu por 2-1. Gols de Istvan Halap aos 11 e Ferenc Sousa aos 16, ambos no segundo tempo, enquanto que o gol do Benfica foi marcado por Joaquim Santana ainda aos 5 minutos da primeira etapa, garantindo o time português na próxima fase, mesmo com resultado adverso. Nos demais jogos, o Aarhus da Dinamarca eliminou o Fredrikstad da Noruega, o Rapid Viena da Áustria passou pelo Wismut Karl-Marx-Stadt da Alemanha Oriental, o Malmö da Suécia despachou o CSKA Sofia da Bulgária, o Barcelona eliminou o Real Madrid, o Radek Králové da Tchecoslováquia passou pelo Panathinaikos da Grécia, o Burnley da Inglaterra despachou o Stade Reims da França e o Hamburgo da Alemanha Ocidental eliminou o Young Boys da Suíça. Nas quartas de finais, o oponente seria o Aarhus da Dinamarca e o jogo de ida ocorreu no dia 8 de março, já em 1961, em Lisboa. E o Benfica venceu o time dinamarquês por 3-1. Gols de José Águas aos 20 do primeiro tempo e aos 15 do segundo, além de um gol de José Augusto aos 5 minutos da etapa final a favor dos encarnados, enquanto que Jon Amundsen, aos 7 minutos do segundo tempo, marcou o único gol do Aarhus. A volta se deu no dia 30 de março no estádio Aarhus Idrettspark, na cidade de Aarhus, na Dinamarca. E mesmo longe de casa, o time português venceu por 4-1. Gols de Jon Jessen aos 30 do segundo tempo a favor do Aarhus, enquanto que a favor do Benfica anotaram José Augusto a 1 e aos 43 do primeiro tempo, José Águas aos 23 ainda na etapa inicial e de Joaquim Santana aos 31 minutos do segundo tempo, resultado que pôs o time nas semifinais. Nos outros jogos, o Rapid Viena da Áustria eliminou o Malmö da Suécia, o Barcelona da Espanha passou pelo Radek Králové da Tchecoslováquia e o Hamburgo da Alemanha Ocidental despachou o Burnley da Inglaterra. Nas semifinais, o adversário seria o Rapid Viena da Áustria, e o primeiro duelo se deu no dia 26 de abril de 1961, em Lisboa, e o Benfica venceu o Rapid por 3-0. Gols de Mário Coluna aos 15, José Águas aos 25, ambos no primeiro tempo, e de Domiciano Cavém aos 18 minutos da etapa final.
O segundo duelo aconteceu no dia 4 de maio de 1961, no estádio Praterstadion, na cidade de Viena, capital austríaca, e o placar foi de empate em 1-1, gols de Walter Skosik aos 25 a favor do Rapid de Viena e de José Águas aos 21 a favor do Benfica, ambos no segundo tempo. Resultado que garantia os encarnados na grande final, que seria diante do Barcelona da Espanha, do jogador brasileiro Evaristo de Macedo, que na outra semifinal havia eliminado o Hamburgo da Alemanha. O palco da grande final daquela Liga dos Campeões da Europa, que ocorreu no dia 31 de maio de 1961, foi o estádio Wankdorf, na cidade de Berna, capital da Suíça, e o Benfica venceu o Barcelona por 3-2. Gols de José Águas aos 31 do primeiro tempo, um gol contra do goleiro do Barcelona, Anthony Ramalets, aos 32 ainda no primeiro tempo, e um gol de Mário Coluna aos 10 do segundo tempo a favor do clube benfiquista, enquanto que os gols do Barcelona foram marcados pelos húngaros Sandor Kocsis aos 21 do primeiro tempo e Zoltán Czibor aos 30 da etapa final, resultado que premiou o Benfica com seu primeiro título de Champions League. O Benfica, campeão europeu de 61, jogou a final com Costa Pereira no gol, Ângelo Martins, Germano de Figueiredo e Mário João na defesa, Fernando Cruz e José Neto no meio-campo, Domiciano Cavém, Mário Coluna, José Águas, Joaquim Santana e José Augusto no ataque. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era falarmos sobre o primeiro título de Liga dos Campeões da Europa conquistado pelo time do Benfica, isso em 1961. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!